Graça e paz, shalom, a paz de Deus a todos os alunos. Estamos de volta aqui nos estudos da Igreja do Tempo da Graça, em parceria com a Faculdade Evangélica de Bet Shalom. E eu, o pastor José Faustin Albuquerque Filho, estamos ministrando o curso O Plano da Salvação. Na nossa segunda aula, estaremos trabalhando a trajetória da salvação, a caminhada do novo convertido com Deus. Tudo começa na redenção ou na regeneração, e essa caminhada significa que a pessoa vai dar os primeiros passos na fé, dependendo dos pastores, dos seus discipuladores. Às vezes a pessoa tem 30 anos de idade, é formada em engenharia, com um doutorado em alguma área, mas espiritualmente ela é bebê, espiritualmente falando, e ela precisa de ser guiada. A ideia de guia é a palavra pedagogo na Bíblia, que diz respeito ao Espírito Santo, que é um guia ou um condutor. É da palavra pedagogo do grego, que vem pedagogo para a nossa cultura. E os nossos discipuladores, pastores, conselheiros cristãos, são essas pessoas que nos introduziram no caminho bíblico, no caminho do Evangelho, que vão nos orientar na nossa caminhada cristã. E o nascer do outro, que é nascer do alto, nascer de novo, que é esse novo nascimento, João 3:7, é essa ideia de se matricular ou de entrar na escola de Jesus, conforme Mateus 11:29, que traça os momentos da nossa caminhada, da nossa trajetória cristã, que é ingressar na escola de Jesus. Lá em Mateus 18 e 19, quando Jesus estabelece o grande imperativo do ide, ele diz: ide por todo mundo, pregai e ensinai, fazei discípulos de todas as nações. Discípulo é aluno, e em tese, todo cristão é um aluno, é um discípulo da escola de Deus. Deus usa os pastores, os professores, os conselheiros para nos instruir nessa caminhada, e ninguém pode dizer que se torna autossuficiente, independente em termos de conhecimento, porque durante ao longo da nossa vida estaremos matriculados e permanecendo na escola de Deus, na escola de Jesus. Então, essa ideia de entrar na escola é como que fosse um parâmetro de um matrimônio espiritual, conforme João 3:29, ou de adoção na família de Deus, conforme Romanos 5:8 ao 23. Então, a ideia ou a natureza da salvação instantânea é esse processo de ingressar na escola e como está cursando o Fundamental 1. E nós precisamos ser humildes bastante, porque tem pessoas com 30, 35 anos, talvez 60 anos, que estão se batizando junto com adolescentes, pré-adolescentes de 13, 15 anos de idade. Independentemente da faixa etária do novo convertido ou do candidato ao batismo, ele nasce de novo como um bebê espiritual e precisa de ser tratado como um tal, com toda humildade, para crescer nesse propósito divino na escola de Deus, no que nós chamamos a salvação instantânea. Ok. A salvação trata da figura do crescimento na igreja, no conhecimento e no serviço de Cristo. E para Cristo, conforme 2 Pedro 3:18, Filipenses 2:8 e Hebreus, a carta inteira. Nesse ponto é que não poucos erram, deixando de compreender a relação das obras com a salvação. Muita gente que se torna cristão acha que as obras do crente não têm importância para a salvação. As obras da lei não levam à salvação, mas as obras resultantes da salvação afirmam o nosso testemunho e vão apresentar a nossa mudança verdadeira. E quando a gente estuda Paulo e Tiago fala da justificação pela fé, e Tiago fala da necessidade de comprovarmos obras decorrentes da fé. E ele questiona, dizendo que um pé de espinho não pode produzir laranja não pode produzir manga ou jaca. Então, o crente tem que dar frutos ou praticar obras concernentes ao seu testemunho cristão. Então, no que tange às obras, Tiago completa Paulo, no que tange à fé,
Paulo completa Tiago. Os dois não se opõem em termos de falar da justificação pela fé, em termos de obras decorrentes da salvação. Quando a gente pensa sobre a ideia de prosperidade, ninguém salva por ser materialmente próspero, mas a pessoa cristã pode prosperar primeiro porque ela para de gastar o seu dinheiro com aquilo que não é pão e não é leite. Então a pessoa que tinha vícios de jogar, vícios de beber, ela vai já prosperar porque ela vai ter sobra desses valores que eram investidos com bebidas, com vícios inadequados para a conduta cristã. Então aqui conota o primeiro crescimento no que tange o testemunho cristão, e obras que Tiago defende são obras próprias do nosso testemunho. João Batista, quando começou a sua pregação, ele dizia: arrependei-vos e produzi frutos dignos do vosso testemunho, frutos dignos do evangelho. O que são frutos? São as obras, as atitudes, o comportamento decorrente da nova conduta, da nova natureza do salvo. Então, entendendo aqui que a salvação que recebemos pelo novo nascimento, nascemos bebês, ela conota um crescimento que é a trajetória da nossa jornada como cristãos. Então, as boas obras para salvar, elas não são bíblicas, mas as obras decorrentes da salvação diz respeito à transformação que nós passamos no processo do novo nascimento. E quando o diabo perde a alma para Cristo, ele procura fazer tudo no sentido de gerar confusão na vida do crente. Mas o crente que nasceu de novo, ele discerne todas as coisas, por ninguém é discernido. Entretanto, ele precisa da supervisão, da orientação pastoral, pois ovelha não vive sem pastor, e pastor não vive senão para cuidar de ovelhas. Então tem que haver uma relação de respeito, uma relação de comunhão, de apreço e de uma certa dependência no que tange o fato de sermos pastoreados, pois a Bíblia manda que nós obedeçamos nossos pastores, porque são eles que cuidam de nós diante de Deus, para que possamos crescer nesta graça. A salvação contínua, que chamamos de santificação, no que crescemos na semelhança de Cristo, nosso Senhor. Então a salvação contínua é a primeira instância de estar na escola de Deus, e todos que passaram pela experiência da graça estão inseridos nesse processo primário da salvação contínua. Então trata-se aqui da culminância derradeira do processo redentor ou do total dos benefícios e bênçãos dos céus, que será herança de todos os remidos, consoante a fidelidade de que servir a Cristo com interesse de coração, todos os crentes cristãos salvos, mas é certo que haverá diferenças nas recompensas, e a esta fase final de salvação chamamos de glorificação, ou a realização completa do significado da salvação. Então agora passaremos a examinar mais de perto cada uma dessas teses ou dos conceitos de salvação até aqui trabalhados. Para maior conveniência e compreensão de todos, consideraremos as três fases da caminhada da trajetória da salvação sobre aspectos diferentes. A salvação no tempo e a salvação na eternidade. A salvação, ela ocorre, se projeta no tempo, e ela é eterna a partir daqui, se não nos desviarmos. Mas ela não é eterna porque nós vamos escolhendo ser salvos todos os dias, até que passemos pelo arrebatamento, pela chamada do Senhor, pela morte, para estarmos com Ele, e aguardaremos lá no seio de Abraão, no primeiro céu, a glorificação dos nossos corpos para desfrutarmos a instância final, o estágio final da salvação. Temos, então, notado nos capítulos anteriores que a pecaminosidade da criatura e a iniciativa de Deus na eleição ou na escolha de um plano, propósito de salvação, a obra expiatória de Cristo e a obra do Espírito Santo na convicção no coração do pecador
na convicção de que Cristo é Salvador e ele é perdido, e ao aceitar esse Cristo Salvador, ele passa pelo processo inteiro da regeneração, ganhando assim a primeira instância da salvação, que é a salvação instantânea. Partindo da salvação instantânea, ele vai caminhar para o segundo momento, uma espécie de fundamental 2, que é a salvação contínua, pois assim, levados a considerar os elementos envolvidos na imediata redenção da alma, ele passa por esse processo chamado redenção pela graça. Graça sem obras, Efésios 2, 8 ao 10, visto que a criatura humana é totalmente pecadora, conforme a escritura de Romanos 3, 23, só pode ser salvo pela graça de Deus, conforme Romanos 3, 24. O vocábulo graça provém da palavra grega charis, ou charis, que é o princípio de doar, fazer um presente, conforme Romanos, 2 aos Coríntios 8, 1 ao 9, e ainda poder perdoar uma dívida, ou um erro, e finalmente perdoar os pecados humanos e dotá-lo de bondade, de condições e torná-lo aceitável perante o Senhor, torná-lo servo e, na sequência de bem servir, ele é promovido à condição de filho, que é o processo chamado de reconciliação, né, adoção e torná-lo filho de Deus e filha de Deus. Lucas 1:30 refere-se ao Deus misericordioso, demonstrando em seus atos, mediante Jesus Cristo, a oferta salvífica a todos os homens, de graça que exclui as obras decorrentes da lei. O batismo e qualquer outro ato executado pelo homem com base da salvação, pelo fato do homem ser criatura fraca e pecadora, uma força maior, um bem maior providenciado por Deus, que o Espírito Santo aplica mediante a palavra pregada ou lida, nos consentidos do nosso estado adâmico de perdição, e passamos assim para o primeiro estágio de redenção ou salvação, nova natureza, que chamamos de salvação instantânea. A redenção, como uma experiência progressiva, conquanto os passos progressivos passam a ocorrer na fração de segundo, são todos necessários a uma genuína experiência espiritual. Seguindo a convicção, vem o elemento de arrependimento. No Novo Testamento, encontramos duas palavras para expressar o arrependimento. É metanoia, que expressa o elemento emocional do arrependimento, significa tristeza, pesar, pode provir de Deus, e nesse caso, leva ao genuíno arrependimento, conforme 2 Coríntios 7, 9 e o capítulo 10. E pode significar tristeza sem arrependimento genuíno, conforme Lucas 18, 23. Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, é positiva porque ela produz vida. A tristeza é uma emoção positiva ou negativa, pois quando a tristeza é decorrente do reconhecimento de uma ofensa causada ao próximo e a Deus, essa é a tristeza, segundo Deus, que produz vida. Como é que a tristeza pode produzir vida? Quando a tristeza é resultado de uma conscientização de um estado de ofensa, de pecado contra Deus ou contra meu próximo, e ao me arrepender, ao me autoexaminar, me conscientizo do quanto sou ofensor e pecador, e isso me leva ao arrependimento e a mudança de vida, mudança de comportamento. A tristeza, segundo o mundo, é uma tristeza decorrente de um crime praticado sem que isso leve a pessoa a se arrepender de seus pecados diante de Deus. A tristeza ou choro, simplesmente pela prisão, pelo castigo sofrido, sem o arrependimento para caracterizar a mudança de vida, não levará o homem necessariamente à salvação. A palavra metanoia, por outro lado, significa mudança de mente ou de atitude. Mudança de mente ou de atitude.
A Escritura Sagrada de João 16,7 fala que o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crer em Cristo. Veja bem, do pecado porque não crer em Cristo. O maior pecado do mundo, do homem, é não crer em Cristo. A pessoa está chateada porque xingou o pai, xingou a mãe, mas João registra 8 milagres do ministério de Jesus, 8 milagres que não foram registrados por nenhum outro evangelista, e no final do livro ele diz: Jesus fez muitos outros milagres, os quais não cabem aqui, pois formos escrever todos os milagres que ele realizou, o mundo não caberia os livros que se escreveria sobre os milagres que Jesus realizou. Mas o que escrevi para que creais em seu nome, e crendo em seu nome tenhais a vida eterna. Logo, o maior pecado é não crer em Jesus Cristo. E quando o Espírito nos convence, ele nos conscientiza do tanto quanto nós somos pecadores e do tanto quanto Jesus é Salvador. E esse convencimento, acompanhado de uma mudança de atitude quando aceitamos a Cristo, é que nos leva à verdadeira salvação mediante a palavra do Senhor. Ora, esse texto é um elemento pelo fato de produzir mudanças no comportamento que caracterizam as obras da santificação, no que diz respeito ao seu modo de encarar, modo de se relacionar para com Deus. Isto é, de tudo, na nossa condição de pecadores, somos salvos da ira de Deus, que aborrece e detesta o pecado, mas ama todos os pecadores e o alcança através de Jesus, que é a ponte que liga o pecador perdido a um Deus Salvador. O homem passa a amar esse Deus e passa a detestar o pecado. Então o homem que tinha uma vida prazerosa ao pecado, à devassidão, à imoralidade, ele passa a odiar essa forma de vida. Isso diz respeito à metanoia, mudança de vida, mudança de atitude e mudança de comportamento. Essa ideia que envolve igualmente mudança do modo de sentir, não só no que respeita ao que o pecado faz ao homem, mas também no que diz respeito a Deus. Ora, quando a pessoa não conhecia Jesus, ela sentia a ausência da bebida e ela ficava em crise, crise de abstinência, quando ficava algum tempo sem beber. Contrariamente a isso, hoje o novo convertido, ele sente uma espécie, abre parênteses, de crise de abstinência por não congregar. Ele sente desejo de congregar, ele sente desejo, e Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi dizia: quando entra em tua casa, os pardais encontraram casa, as andorinhas ninhos para si, mas eu encontrei teus altares, Senhor, Deus e Rei meu. Essa é uma espécie de crise de abstinência pelas coisas celestiais. Então, quem tinha desejo de beber, de fumar, de brigar, hoje tem um desejo intenso de se voltar para as causas e coisas de Deus. Agora, aquela pessoa que vivia dominada pelo ódio, pelo vício, ela passa a ter anseios e desejos sagrados pelas coisas divinas, pois a mudança na vontade de ser leva a pessoa a novo propósito de vida, a abandonar o pecado, se voltar inteiramente para Deus, conforme texto sagrado de Atos 9:16. O arrependimento, segundo a fé, é o que nos une a esta graça alcançada mediante a morte de Jesus. E quando o pecador aceita o que Deus fez por ele, Deus transfere para Cristo nossos pecados, transfere para nós pecadores as justiças de Cristo. Por isso, nós somos declarados justiças de Cristo. Cristo, justiça nossa. Por ele, conforme a Escritura de Romanos 5, somos justificados pela fé e assim passamos a ter paz com Deus. Encerramos essa segunda aula sobre esse tópico, a trajetória da salvação, e na terceira aula estaremos fechando
essa trajetória de andar e continuar a estar matriculado na escola de Deus. Shalom para todos e até o próximo encontro.